Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a mulher no século XXI. O movimento feminista foi exatamente o movimento mais importante do século XX. E ele trouxe várias conquistas, várias transformações nas relações das mulheres entre si, das mulheres com os homens e também no crescimento profissional e no mercado de trabalho, né? Neste programa, nós vamos fazer um balanço desse movimento e os desafios exatamente para o século XXI. A nossa convidada é Cíntia Semiramis, advogada e doutorando em Direito na UFMG. Bem-vinda, Semiramis, é um grande prazer tê-la aqui para discutir um tema tão relevante, né? Pois é, prazer é todo meu. Que balanço nós podemos fazer exatamente do movimento feminino ou feminista iniciado na segunda metade do século XX? Bom, a primeira coisa é diferenciar o que é o movimento feminista e o movimento feminino. Sim. Você pode ter movimento de mulheres sobre as mais diversas óticas. Claro. Então, você pode ter um movimento de mulheres contra a carestia, movimento de mulheres para lutar por determinados direitos, que não envolvam necessariamente questionar os direitos das mulheres ou o status das mulheres na sociedade. Sim. O que o movimento feminista faz é exatamente questionar o status das mulheres na sociedade e pleitear direitos de forma que as mulheres fiquem em igualdade de direitos em relação aos homens. Perfeito. Porque, historicamente, houve um processo de subordinação das mulheres aos homens. Então, o movimento feminista vem exatamente para igualar esses direitos. E se nós fizermos um balanço, então, do movimento feminista da segunda metade do século XX para cá, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que hoje as mulheres são cada vez mais gente. Sim. Porque antigamente elas não eram consideradas gente, elas eram consideradas subordinadas ao pai, subordinadas ao marido. E durante o século XX, o que você tem é um movimento feminista brigando, lutando, inclusive para modificar a legislação, modificar a Constituição, modificar políticas públicas, modificar práticas sociais que fizeram reconhecer as mulheres como sujeitos de direito. Então nós vamos ter, por exemplo, aqui no Brasil, o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, que vai dar direitos para as mulheres casadas. Sim. Antigamente, a mulher precisava da assinatura do marido para receber o salário, para ser autorizada a trabalhar. E muitas vezes o pagamento era feito para o marido e não para ela. Ela trabalhava, mas o marido recebia. Se não me engano, também no início, quando as mulheres conquistam o direito de voto, ela tinha que ter a autorização do marido para poder... tornar-se eleitora. E havia uma discussão muito séria do Código Eleitoral, porque o Código Eleitoral não colocava as mulheres nem como eleitoras, nem como proibidas de votar. Ou seja, as mulheres estavam totalmente excluídas da vida política. Sim. O que nós temos ao longo do século XX é exatamente a inclusão das mulheres na política. Perfeito. Então... Que bandeiras o movimento feminista levantou desde o seu início? Vamos começar pela mais óbvia no final do século XVIII e início do século XIX, que é reivindicar a igualdade. Sim. Nós tivemos um processo legislativo pós-revoluções burguesas que colocou as mulheres como inferiores aos homens. E aí começa-se a discussão sobre pedido de divórcio. A guarda dos filhos era concedida ao marido, porque a mulher era considerada incapaz. Sim. Então, uma reivindicação do movimento feminista no século XIX foi a dissolução do casamento, o direito ao divórcio e o direito de guarda dos filhos, porque acontecia muito, inclusive aconteceu no Brasil até 1977, quando teve o direito ao divórcio, os relacionamentos acabam, né? Claro. E aí o homem saía de casa, construía uma nova relação e a mulher ficava numa situação de miséria, porque ela precisava da autorização do marido para trabalhar fora. Muitas vezes ele a largava com os filhos, então ela, sem meios de subsistência, ela tinha de trabalhar para sustentar os filhos, e ele constituiu uma nova família. Sim. Que era também irregular, porque não era autorizado o direito ao divórcio, e o filho era somente o que estivesse registrado pelo pai e dentro do casamento. E os outros ficavam filhos naturais, não é? E tem uma hierarquia imensa sobre a filiação
No Brasil, ela acabou em 1988, com a Constituição igualando todos os filhos. Claro. Mas o que se tem aí é um quadro de miséria. Até hoje as mulheres são as mais pobres no mundo, por causa dessa lógica de que ela não podia trabalhar, precisava da autorização do marido. E aí as situações informais, tipo essa dissolução informal do casamento, a colocava uma situação de miséria muito maior. Então, o movimento feminista vem lutando contra isso. Então, uma grande diferença que pode ser feita, se for comparar a situação da mulher no final do século XIX, final do século XX, é que ela agora é dona do trabalho dela, do fruto do trabalho dela. Ela tem direito ao divórcio, ou seja, não é obrigada a continuar numa relação que não funciona. Os filhos dela têm direitos também. Perfeito. Então, mudou bastante. Ao longo do século XX, que outras reivindicações foram incorporadas ao movimento feminista? Igualdade de salários, porque desde a Revolução Industrial o valor pago para as mulheres era mais baixo do que o dos homens. Proibição de assédio sexual e um exercício livre da sexualidade. Sim. Que essa é uma questão que ainda hoje é bastante problemática. Sim. Isso tem gerado muitos problemas de relacionamento entre marido e mulher, sobretudo nas classes mais baixas, né? Ao nível de classe média e alta, essa questão está mais ou menos resolvida ou ainda não? Não. Questões de controle das mulheres, seja sexualidade, controle financeiro, violência doméstica, estão em todas as classes sociais. A forma como eles se expressam que é um pouquinho diferente. Sim. Classes mais altas costumam ser mais discretas. Claro. Não querem... Menos violentas também? Não. A violência é igual. É igual? É igual. Só que as pessoas mais ricas têm mais vergonha de procurar ajuda. Ou disputa mais na justiça? Às vezes sim, às vezes não. As soluções costumam ser mais discretas. Sim. E às vezes a violência também você só percebe quando já está num grau muito avançado. Perfeito. No segundo bloco nós vamos trabalhar como que o movimento feminista repercutiu nas relações entre homens e mulheres, em geral, e também na constituição da família. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Estamos trabalhando o tema A Mulher no Século XXI. Nós situamos no primeiro bloco a luta do movimento feminista no século XVIII, XIX e terminamos com as reivindicações e as bandeiras do século XX. Em que medida, digamos, o movimento feminino repercutiu entre os homens, nas relações homens e mulheres, e exatamente na constituição das famílias? Bom, a primeira coisa que o movimento feminista fez, especialmente a partir da década de 60, foi incentivar uma problematização de papéis de gênero. Sim. E isso era feito de uma forma informal, eram grupos de conscientização que as pessoas se reuniam para discutir questões pessoais. Então, não tinha uma pauta pré-definida e começaram a contar experiências pessoais e descobriram que elas tinham pontos em comuns que estavam relacionados ao machismo da sociedade. Sim. Isso vale, inclusive, para os homens, sim, porque as mulheres tinham os grupos delas problematizando a situação. Por exemplo, a forma como elas eram tratadas, se elas queriam ter um namorado ou queriam terminar um relacionamento, como elas se vestiam, discriminação no mercado de trabalho e tal. E os homens também fizeram esses grupos. Só com a diferença que as mulheres falam muito mais abertamente e mais espontaneamente desses problemas do que nós homens, né? Mas não, até que eles falavam, porque eles chegaram a um ponto, a conclusão deles foi que o machismo da sociedade é tanto que eles estavam sendo limitados também. Sim. Porque a pressão, porque o homem tem que ser o provedor único, então a mulher dele não pode trabalhar fora, ele não pode chorar, ele não pode cuidar dos filhos, porque isso não pode trocar fralda, não pode ser sensível. Eles começaram a questionar isso também. Sim. Isso acaba sendo um movimento que hoje de pais mais conscientes. Sim. E eles começaram a questionar, por que eu vou tratar meu filho de uma forma e minha filha de outra forma? Por que eu quero sair com a mulher, mas sexo só se eu casar com ela? Então,
houve um questionamento muito forte dos valores arraigados da sociedade, tanto por homens quanto por mulheres. Então, uma das grandes conquistas do movimento feminista é essa mudança cultural. Perfeito. E estritamente com relação à família? A família mudou, porque a partir do momento que você questiona os papéis de gênero envolvendo homens, mulheres, inclusive o papel das crianças na família, você começa a perceber que, por mais que o Estado diga a única família que a gente aceita é a família nuclear, tem que ser o pai, a mãe e as crianças. E você percebe que, na prática, as famílias não são assim. Não são assim. Então, o Estado tem que proteger essas famílias também. Existem famílias que foram originadas por sucessivos casamentos. Existem filhos de todos esses casamentos. Existem famílias monoparentais. Existem famílias que ambos os pais são homossexuais. Sim. Então, o Estado tem que dar proteção para essas pessoas também e não negar. Sim. Como era feito. Então, a grande revolução no modelo de família foi esse. Foi modificado. E a legislação brasileira, digamos, cobre todas essas diferenças? Cada vez mais. A Constituição de 88 foi taxativa em dizer que os filhos são todos iguais, sim, havidos ou não dentro do casamento. Em 1977 nós tivemos um passo importantíssimo, que foi o direito ao divórcio. Sim. Então, a partir daí, as pessoas puderam finalmente colocar perante a lei as relações que elas já viviam na prática. Claro. E tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 89, que ele é fundamental para perceber crianças e adolescentes como sujeitos de direito, e aí modifica inclusive a relação com a família, porque exige-se o cuidado com as crianças, e um respeito também em relação a trabalho infantil, que é proibido, um cuidado maior também das escolas com as crianças. Então modificou bastante a relação entre as famílias. Perfeito. Onde que começa o movimento feminista e quando é que ele chega ao Brasil? O movimento feminista, na verdade, você vai encontrar a partir do momento que as mulheres reconhecem que elas estão em uma situação de desigualdade. Sim. Então, aqui no Brasil, e a gente tem que pensar isso em termos de Estado burguês, porque a nossa ordem legal é a ordem burguesa. Então, a partir das revoluções burguesas, especialmente a partir da França, em 1800 e poucos, com o Código de Napoleão, com toda aquela estrutura formal da legislação civil, que foi incorporada por todos os outros países, o Brasil copiou esse modelo, e é um modelo de exclusão das mulheres. Sim. Napoleão dizia, as mulheres foram feitas para serem nossas escravas. Sim. Então, a lei era assim. A partir do momento que as pessoas perceberam, especialmente as mulheres que participaram da Revolução Francesa, que elas participaram ativamente de todos os movimentos sociais, e quando o Napoleão tomou o poder, ele disse, mulheres não têm direito aqui, começa-se o movimento feminista a dizer, não, nós lutamos, nós queremos nossos direitos, nós não queremos ser considerados inferiores. E no Brasil, à medida que também a legislação foi copiando o Código de Napoleão, começou-se aqui a organizar um movimento feminista. Primeiro por direito à educação, direito de voto, e aos poucos foram ampliando. Perfeito. Trazendo agora para cá, quais são as bandeiras principais do movimento feminista? A primeira, respeitar a mulher como um indivíduo que é sujeito de direitos. Sim. E é um indivíduo autônomo. Então, práticas sociais que negam essa autonomia que são o alvo das críticas do movimento feminista. Então, o controle da sexualidade, o controle do corpo, discriminação no mercado de trabalho, discriminação dentro da família, discriminação na educação. Então, são questões que tocam a questão da autonomia e do respeito das mulheres como indivíduos. No campo da educação, melhorou muito a situação das mulheres? Melhorou em termos formais, sim. O Brasil é um país que já de longa data permite às mulheres estudarem. E são maioria já na universidade? Não, as mulheres são maioria na universidade e as estatísticas recentes mostram o seguinte, as mulheres têm mais anos de estudo que os homens. Sim. Só que a maior parte das mulheres em altos cargos, cargos de gerência, cargos públicos de altíssimo escalão, é composta por homens, ou seja, a educação que as mulheres receberam
e elas têm mais educação que os homens, não está sendo suficiente para quebrar esse teto de vidro no mercado de trabalho e fazê-las ascender a cargos mais altos. Talvez a exceção seja exatamente no Estado, né? Porque são concursos públicos. E aí você tem uma certa igualdade de salário em função da função, né? Tem a igualdade de salário, só que a partir do momento, e é uma característica do nosso Estado, ter muitos cargos em comissão, a maior parte dos cargos em comissão são preenchidos por homens. Por homens. Então acaba que as mulheres fazem, principalmente, é uma carreira, a gente pode dizer, serviço público é uma carreira bem feminina, porque foi uma das poucas carreiras que, como paga igual desde o início, seja homem, seja mulher, e normalmente provas não identificadas, então não tem como você fazer discriminação. Perfeito. Aí, ao passar do tempo, foi complicando, porque cargos mais altos elas não têm acesso. Ok. No terceiro bloco, nós vamos continuar explorando a situação da mulher no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta e o tema é a mulher no século XXI. Situamos as lutas das mulheres no século XX e encerramos esse bloco com a atualização dessas reivindicações. No Brasil, quais os problemas mais graves com relação à mulher? Bom, eu tenho que destacar a questão da violência. Sim. É muito a ponto da gente dizer que nós temos um quadro de feminicídio. As mulheres no Brasil estão sendo mortas por serem mulheres e a maior parte dos agressores são pessoas próximas, o marido, o namorado, o ex-namorado, o companheiro. São pessoas, às vezes o pai ou os irmãos. Sim. E é uma questão bastante grave. A gente calcula cerca de 10 mortes de mulheres por dia por esse tipo de violência. Sim. A Lei Maria da Penha, que avanços ela trouxe no combate à violência? A Lei Maria da Penha ela tem um mérito muito grande, que é ter trazido a discussão da violência contra mulheres. Sim. Porque existia a lei, existia caso de lesões corporais, já existia o Código Penal, só que ele não era aplicado quando chegava na delegacia e falava, ou chegava, às vezes chamava, estava um caso de violência, chamava o policial e falava, violência contra mulher, não tem nada com isso não. Isso repercute uma tradição cultural que a gente chama de ius corrigendi, que era o direito que o homem tinha de bater na mulher para corrigi-la, porque ela era considerada inferior. Isso não existe na legislação brasileira desde meados do século XIX. Só que, na prática, a cultura ainda trata mulheres como devendo se submeter aos homens. Então, a Lei Maria da Penha ela é fundamental para mostrar que a lei não está sendo respeitada e as mulheres estão sofrendo violência. Um grande mérito é porque depois da Lei Maria da Penha, todo mundo começou a discutir a lei e, mais importante, houve treinamento dos policiais. Sim. E tem havido mais capacitação. Ainda é pouco. E as mulheres têm denunciado mais as violências que elas são submetidas? Tem. Elas estão mais conscientes que elas estão sofrendo violência. Elas estão, inclusive, procurando ajuda. Elas estão cada vez mais bem informadas e os policiais já estão começando a tratá-los melhor. Sim. O problema é quando chega no judiciário, porque ainda há muitos juízes, promotores, advogados que desconhecem as questões políticas envolvendo a Lei Maria da Penha e acabam aplicando de uma forma um pouco equivocada, do tipo demoram para conceder uma medida protetiva. Aí a mulher é agredida, ou então o ex-companheiro, ao invés de respeitar a medida protetiva, ele vai lá e a mata. Então, essas situações cotidianas ainda estão bastante complicadas. E as delegacias especializadas no atendimento à mulher, têm funcionado bem? Tem funcionado. Antes, elas funcionando do que não tem nenhuma. Claro. Porque um relato bastante comum é que, ainda bem que tem a delegacia para mulher específica, porque elas são atendidas e são bem atendidas. Às vezes, quando elas têm que ir em um outro plantão, o atendimento não é tão bom. Sim. Ou seja, falta aumentar a capacitação, mas elas são bastante importantes. Sim.
E voltando agora para o mercado de trabalho, como ele tem evoluído e em que medida, digamos, as oportunidades têm melhorado para as mulheres, já que no segundo bloco nós também trabalhamos aqui, que o nível intelectual e educacional das mulheres tem suplantado, inclusive, a dos homens. Né? O mercado tem melhorado bastante, especialmente porque hoje temos também a proteção legal. Existem leis criminalizando assédio sexual, assédio moral. Então, existe uma discussão muito grande sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, o processo é muito lento, existem diferenças culturais muito complicadas. Sim. A diretora executiva do Facebook, a Sheryl Sandberg, ela escreveu um livro muito interessante. Ela se define feminista, escreveu um livro sobre mulheres no mercado de trabalho, incentivando as mulheres a galgarem altos postos no mercado de trabalho. E ela cita um exemplo muito interessante de como ainda hoje mulheres são mal vistas no mercado de trabalho. Um professor fez uma pesquisa com os alunos, ele entregou um currículo de uma pessoa muito boa de serviço, muito competente, que usou toda a rede de contatos dela, qualificação profissional altíssima, para ser uma investidora de risco de altíssimo sucesso. E entregou para a turma. Metade da turma recebeu o formulário com o nome de Heidi e metade recebeu esse currículo com o nome de Howard, ou seja, um nome de mulher e um nome de homem. Sim. Os alunos avaliaram os dois currículos, que eram idênticos, e disseram que eles contratariam Howard porque ele parece ser uma boa pessoa, se dá bem com os colegas, ser bastante proativo. E a Heidi, eles não gostaram porque acharam que ela era muito arrogante. E não tinha, apesar de ter competência, ela parecia ser competitiva demais, então seria uma péssima funcionária. Sim. Então fica bem claro que o currículo é o mesmo, mas se é homem ou se é mulher vai ser avaliado de forma diferente. Perfeito. Vindo para cá, nós temos uma presidente que é exatamente uma mulher. Como isso tem repercutido no movimento feminista e se isso também tem estimulado que outras mulheres ingressem no campo da política? As mulheres têm se interessado mais por política. Ter uma presidenta é fundamental, especialmente para as crianças verem que mulher pode. E apesar das políticas do governo Dilma, às vezes, escorregarem bastante na questão de gênero, tem sido um quadro importante para incentivar outras mulheres, tanto a entrarem na política, quanto para discutirem política. Eu digo isso porque a campanha de 2010 foi a campanha mais machista que houve na história do Brasil. Sim. Eu digo isso assim, sem sombra de dúvida. Claro. E esse é um problema que foi resolvido em parte com a criação de grupos feministas para combater esse machismo. Várias pessoas que diziam, achava que feminismo não serve para nada, a gente já tem igualdade hoje. Com a campanha de 2010 disseram, feminismo ainda é necessário e se a gente não lutar, a gente vai continuar sendo maltratada igual as candidatas mulheres foram maltratadas durante a campanha de 2010. Trazendo nessa perspectiva para as jornadas de junho, como que o movimento feminino foi aceito no meio desse movimento mais amplo? O movimento feminista ele não costuma ser muito bem aceito. Ele faz parte dos movimentos sociais, só que as pessoas costumam dizer assim, essa é uma questão menor, vamos cuidar de questões mais importantes. Como se discutir a situação na sociedade de 52% da sociedade, que nós mulheres somos 52% da sociedade, fosse uma questão menor. Sim. Então, falta sensibilidade ainda com os movimentos sociais, especialmente com o movimento feminista. Durante as manifestações, nós nos mobilizamos, participamos ativamente, só que fomos invisibilizadas pela mídia. Fizemos uma série de atos feministas que não tiveram repercussão. E nas manifestações, muitas vezes tinham de andar em bloco juntas, porque as pessoas falavam, isso aqui não é o assunto, esconde esse cartaz, não tem nada a ver. Como se quisesse ditar o que a gente deve pleitear. Perfeito. E, sobretudo, sabendo também que era um movimento de várias bandeiras, inclusive a libertação da mulher também estaria exatamente entre essas bandeiras. Cíntia, eu queria agradecer muito sua participação aqui no programa. Trouxemos a você, telespectador, a discussão de um tema extremamente importante. Lembrando que um bom convívio entre homens e mulheres é que faz a sociedade diferente, mais igualitária, mais
equitativa e também mais gostosa de se viver. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.